Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos ver que tanto as palavras do Antigo Testamento que são aferendadas ou é mostrada a sua autoridade no Novo Testamento. Sim, o próprio Senhor Jesus afirma isto. Paulo nos fala sobre isto na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 2. Veja o que está escrito do versículo 1 ao 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Sim, Paulo está falando aqui a respeito do Antigo Testamento e ele diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, a palavra de Deus, ela em palavras ou em mandamentos pequenos, ou seja, com poucas palavras, tanta profundidade, tanta seriedade e tanta autoridade. Como, por exemplo, nos 10 mandamentos. A palavra aqui nos diz que os judeus, a eles foram confiados os oráculos de Deus. E Paulo continua dizendo, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos diz é a verdade. E a verdade de Deus, ela tem sido provada pela experiência humana, provada pela história, provada por todos os filtros possíveis. A palavra de Deus é pura e a palavra de Deus se cumpre. Tudo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que Ele disse, eu vou fazer, fosse a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tudo se cumpriu como o Senhor falou. E nós vimos aqui que a palavra de Deus, ela foi dada aos judeus, ao povo de Israel, foi entregue a eles este tesouro tão precioso, principalmente através de Moisés e depois dos profetas. Podemos ver também em Romanos capítulo 16, do versículo 25 ao 27, nós temos aqui uma doxologia, ou seja, uma adoração ao Deus triuno. E aqui Paulo traz algo muito especial, mostrando a autoridade, a autenticidade, a veracidade das Escrituras, da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, então, em Romanos 16, 25 a 27. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui ao fechar, ao encerrar a carta aos Romanos. Ele diz: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que Deus, Ele confirma no nosso coração a sua palavra. Ele confirma a sua palavra através da pregação de Jesus e através do Evangelho. Evangelhos são essas boas notícias, as boas novas do perdão e da salvação oferecidos em Cristo. Paulo era um pregador das boas novas.
Paulo, ele trouxe nas suas cartas a explicação do Evangelho, trouxe como Deus se manifestou ao homem, como Deus enviou ao homem o seu Filho Jesus, para nos trazer o perdão para os nossos pecados através da sua morte na cruz do Calvário. Isto basicamente é o Evangelho. Isto basicamente é a notícia mais importante que todos os homens precisam saber, que todos precisam conhecer e compartilhar. E Paulo diz: aquele que é poderoso para vos confirmar. Quando eu digo que estou salva, não é uma pretensão, não é um orgulho ou alguma coisa pessoal. Não, simplesmente é o que Deus coloca no nosso coração pelo Espírito Santo. Porque o Evangelho ele se baseia não apenas nos fatos, na história, mas no relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Um relacionamento vivo, um relacionamento totalmente baseado na palavra de Deus, que nos mostra este caminho. Paulo diz aqui: segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é este que Paulo fala? Que mistério é este que foi guardado em tempos eternos, em silêncio? O mistério é exatamente de termos Deus habitando não apenas com o homem, mas no homem. Deus habitando em nós, o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo. Como Paulo diz numa das suas cartas, que nós temos um tesouro em vasos de barro. Este é um mistério tremendamente grande e maravilhoso. Houve homens que experimentaram a presença do Espírito Santo em momentos especiais, como, por exemplo, os juízes. Vemos Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e Sansão era capaz de rasgar um leão ao meio sem nenhum instrumento nas mãos, sem nenhuma faca, sem nada, apenas com as suas mãos, pelo poder do Espírito Santo. Vimos como Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. É claro que aqueles filisteus tinham lanças, tinham dardos, tinham espada e tinham as suas armas e as suas armaduras, mas Sansão, ele tinha aquela força sobrenatural pelo Espírito Santo que vinha sobre ele. Agora, esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que Jesus Cristo trouxe. Paulo lança esta luz do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, mostrando que tudo que o Senhor nos trouxe no Antigo Testamento era sombra do que haveria de acontecer. Então, nós vemos que Jesus nos trouxe o perdão, nos trouxe a palavra, nos trouxe a vida eterna e nos deu o maior de todos os presentes. Jesus nos deu, enviou a nós o seu Espírito Santo. Ele veio há 2000 anos atrás e tem passado sobre a igreja homens e mulheres, mártires, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, conforme nos diz o escritor da carta aos Hebreus. Sim, homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, tinha medo. Foi um medroso, negou Jesus, teve medo de ser preso, medo de ser torturado com o Senhor, então negou que conhecia Jesus. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e o prenderam e bateram nele e em João, eles saíram dali regozijando, alegres por terem sido dignos de padecerem pelo nome de Cristo. Pedro, quando foi confrontado com as autoridades que diziam: nós conjuramos vocês que não falem mais neste nome, Jesus. E eles disseram: que mais importa obedecer? A Deus ou aos homens? Que autoridade, que poder era este que Pedro tinha? O poder do Espírito Santo.
este mistério revelado no Novo Testamento. Deus habitando em nós. O selo, tendo um selo que confirma a nossa salvação e que garante a nossa salvação. É o penhor da nossa herança. Este é o mistério que Paulo disse, guardado em silêncio, nos tempos eternos, e que agora foi dado a conhecer através das Escrituras proféticas. Sim, nós vemos que a palavra já nos dizia, através do profeta Joel, no capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, terão sonhos. O Senhor cumpriu toda esta palavra há 2000 anos atrás. Nós vemos então a autenticidade das Escrituras comprovada por ela mesma. É Deus prometendo, é Deus trazendo palavras proféticas, é Deus cumprindo na história, no tempo, na eternidade. E você já se apropriou destas bênçãos do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus, sabendo que esta palavra é a verdade e tem se alimentado dela, deste tesouro precioso? Então vamos orar agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor e também os seus problemas. Vamos orar. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, necessito do Teu perdão, da Tua salvação, necessito que o Teu mistério oculto em tempos eternos se revele para mim de maneira real e maravilhosa. Eu me entrego a Ti nesta hora, Te entrego o meu coração, Te entrego a minha vida e Te convido, ó Jesus, que pelo Teu Espírito Santo venhas morar em mim, venhas habitar em meu coração e trazer-me a certeza de vida eterna. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre e quero ler as Escrituras. Ensina-me pelo Teu Espírito Santo. Amém. Pai, nós oramos agora pelas pessoas que estão nos assistindo e que estão passando por momentos difíceis. Alcança aquele coração cansado, desanimado, renova, fortalece, ergue, levanta do leito, levanta da depressão, levanta do desânimo, coloca o Senhor de pé em Tua presença. Abençoe com saúde, saúde plena a cada pessoa que nos assiste. Ministramos a Tua cura, ministramos o Teu poder sobre cada um. E aqueles que estão vivenciando momentos de dor, de luto, ó Senhor, sopra sobre eles, traz a Tua paz, traz o Teu amor, traz a Tua doce presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.